Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo da obra Missionários da Luz. Esse livro, escrito por André Luiz, com a psicografia de Chico Xavier, vai tratar, em sua essência, sobre a mediunidade. Nós estamos no capítulo 10, Materialização, e nós vamos para a parte 11. Esse capítulo, ele vai nos apresentar André Luiz participando de uma reunião onde ocorre a materialização, que é um fenômeno onde o espírito se materializa, ele toma um corpo como se fosse um corpo de carne. Então vamos para a parte 11. Prosseguiram os serviços normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados semi-confiantes, a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. Então, todas as outras partes eu recomendo que vocês assistam, se vocês não assistiram, do capítulo 10, para vocês entenderem desde o início como é feita o preparo, como é feito o preparo para uma reunião de materialização, tanto no plano físico como no plano material. É só vocês irem para a playlist Missionários da Luz e aí vocês vão ver capítulo 10, tem uma olhadinha, vale a pena. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo ao invés de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. Então, nas reuniões mediúnicas, é muito comum a pessoa estar lá pensando no próprio umbigo. Ela não se dá conta que ela está num grupo, então não são apenas os interesses dela que devem prevalecer. Então, às vezes a pessoa fala, queria tanto receber uma mensagem da minha mãe que desencarnou. O outro fala, poxa, eu queria saber de fulano que era meu amigo. Então, essas oscilações vibratórias perturbam o desenvolvimento do grupo. A reunião não é só para aquela pessoa. Então tem que ter harmonia vibratória para acontecer o que for da vontade de Deus, nem mais nem menos. A claridade fraca e suave da luz vermelha, que substituíra a forte lâmpada comum, notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelação celeste. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização, cada um querendo que prevalecesse a sua vontade. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. Sabe aquela criancinha mimada? Eu quero, eu quero, eu quero. Acha que só tem ela no mundo? Muitas vezes a gente se porta dessa maneira numa reunião mediúnica. É muito lícito, muito esperado que quem tem um ser querido desencarnado queira receber uma comunicação, uma mensagem de conforto por parte desse ser desencarnado. Mas nós não devemos tumultuar o padrão vibratório da reunião com a nossa vontade.
Vamos nos harmonizar, vibrar pelo bem comum antes de querer que os nossos interesses sejam atendidos. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos a fim de constituírem material de cooperação, enquanto Calimério, que é o dirigente espiritual do trabalho, projetando seu sublime potencial de energia sobre a médium, operava ali o desdobramento, que durou alguns minutos. Verônica e outras amigas amparavam a jovem, parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo, já mergulhado em profundo transe. Então, a médium estava sendo preparada, ela estava sendo separada, não seria o termo, porque mantém os liames, mas levada para o plano espiritual. É claro que todos os laços que prendem ela à matéria permaneciam, ela estava apenas se desdobrando. É como se fosse o nosso sono. Em seguida, notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa, a maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Então, o corpo da médium começou a emitir o ectoplasma, que é o que vai proporcionar a materialização do espírito desencarnado. Notando a perturbação vibratória do ambiente, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico. Então, Calimério era o dirigente da reunião. Aí ele chamou aquele que estava responsável pela médium e disse assim: Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente através das emissões mentais. É mais razoável se abstenham da concentração por agora. Por quê? Porque eles estavam concentrados, cada um na sua própria vontade. Aí a finalidade comum, o coletivo, ia para o beleléu. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Por isso que vocês vão observar, principalmente na Umbanda, as músicas, os cantos, os hinos. Aquilo lá não é simplesmente uma manifestação artística. A finalidade é harmonizar as vibrações de todos os participantes. Todos vão vibrar naquela mesma faixa vibratória, vão exteriorizar, né? Vão participar ativamente do ambiente espiritual através da harmonização. Não há conflito de interesses. Naquele momento, você está cantando os pontos e você está vibrando, mesmo que sem perceber. Viram só como a gente, entendendo certas coisas, a gente deixa de criticar e começa a avaliar? Diga-lhes que cantem, né? Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Alencar, porém, que se encontrava sob preocupações fortes diante das múltiplas obrigações que deveria desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição dele imediatamente. Então, uma das características dos espíritos elevados é saber delegar as funções. A gente teria muito a aprender com eles. André, falou o meu orientador, que é o Alexandre, em tom grave: improvisemos a garganta ectoplasmática. Não podemos perder tempo.
porque André tinha sido médico enquanto encarnado. Ele conhecia a anatomia, então era fácil para ele. Identificando-me a inexperiência, acrescentou: não precisa inquietar-se, bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Estava aturdido, André entrou em desespero, mas o instrutor considerou: a força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Então, é uma massinha que dava para modelar muito bem. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos, o ectoplasma, que se exteriorizavam particularmente através da boca, narinas e ouvidos no aparelho mediúnico e, como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluido, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com o absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Aos poucos, vi formar-se sob meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação, aparelho da fala. No íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica, organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas e completas na fenda glótica, e em seguida Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. Formara-se ao influxo mental e sob a ação técnica de meu orientador uma garganta irrepreensível. Com assombro, verifiquei que através do pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardados na sala, é interessante isso, né? Tinha um conjunto de vozes arquivados naquele ambiente. Por isso a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala, o que a gente pensa, a gente impregna o ambiente com isso. Nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Parecendo-me satisfeito com o êxito de seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial, como quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando, façam música e evitem a concentração. Então, André Luiz, como de costume, nos dá uma lição fenomenal, não só do fenômeno de materialização que aqui ele descreve, como ele nos fornece subsídio para que nós meditemos sobre a nossa participação em reuniões mediúnicas. Nós temos assunto para pensar bastante, não é mesmo? Até mais!